bem-vindos à Escola de Fátima, mais um episódio. Meu nome é Camille, sou membro da comunidade Aliança Eterna e antes de começar esse novo episódio, eu vou convidar vocês a assistirem os anteriores. Estamos com um conteúdo bastante rico e vasto sobre as aparições de Fátima, então olha todos os episódios que já foram postados até hoje. Não deixe de dar sua curtida, seu comentário, enviar para as pessoas, para os amigos, o que ajuda também a divulgar essa missão, esse apostolado de Nossa Senhora de Fátima, né? Um apostolado mundial de Fátima. Então, antes do episódio de hoje, vamos nos unir em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e que não vos amam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O último episódio, para quem assistiu, foi sobre a última aparição pública, né, de Nossa Senhora, que foi no dia 13 de outubro, e aí foi relatado o milagre do sol, todo aquele grande evento, aquele grande milagre. Sim, o dia 13 de outubro foi a última aparição pública. E aí, acabou a mensagem de Fátima? Acabou tudo? E agora? Então, muitas pessoas param aí no dia 13 de outubro e não acompanham o desenrolar da história, porque foram anos e muitos acontecimentos belíssimos e de conversão para nós depois das aparições públicas. E é isso que a gente vai tentar trazer aqui, um pouco desses detalhes, como é que ficou a vida dos pastorinhos, da família dos pastorinhos, como é que ficou a cova da Iria, como é que ficou o mundo, a igreja, para onde que foram os pastorinhos, como é que foi as circunstâncias do falecimento deles, como foi o falecimento em áreas de santidade dessas crianças. Então, o episódio de hoje a gente vai falar sobre depois das aparições. E agora, né? Depois que aconteceu o milagre do sol, a gente pode pensar assim, bom, depois do milagre do sol, todo mundo acreditou, agora ninguém tem mais dúvida. Não foi bem assim o que aconteceu, né? Houveram muitas conversões, isso é fato, muitas pessoas se voltaram para a igreja, mas também muita incredulidade ainda persistiu. A mãe da Lúcia, vem aquela pergunta, né? E a mãe da Lúcia, depois de fato do milagre do sol, a mãe da Lúcia, que era sempre aquela que duvidava, que questionava, que tentava ir a fundo, que proibia, ela realmente acreditou? Vamos aqui nos relatos da própria memória da Lúcia, ela conta isso. Depois desse dia, né, depois do milagre do sol, vieram para Maria Rosa e perguntaram para ela, a mãe da Lúcia, então, Maria Rosa, agora já acredita que Nossa Senhora apareceu ali na cova da Iria? E aí a mãe da Lúcia respondeu, eu ainda não sei bem, parece ser Nossa Senhora, né? Para ser Nossa Senhora é uma coisa tão grande de que nós não somos dignos. Então a mãe da Lúcia também, ela vivia também uma humildade, um sentimento de falta de dignidade tão grande, que ela ainda assim não achava que Nossa Senhora poderia aparecer ali para membros da sua família, né? Então ela ainda pairava aquela nuvenzinha de dúvida, né? Da mãe da Lúcia. Depois disso, as crianças, elas iam com muita frequência à cova da Iria e elas se refugiavam muito na Lapa do Cabeço, lá onde elas conseguiam rezar em paz e ficar escondidas. Elas realmente falavam que elas fugiam, porque depois do grande milagre vieram a fluxo de muitos peregrinos, de muitos sacerdotes, querendo perguntar detalhes para as crianças. Eram interrogatórios intermináveis. As casas das crianças ficavam impraticáveis, eles mesmos não conseguiam ter uma vida normal na própria casa. Então muitas vezes eles fugiam para a Lapa do Cabeço, onde houve a aparição do anjo, e ali eles se refugiavam para rezar, para partilhar e para reviver aqueles momentos, né? E uma coisa muito interessante, em Fátima, logo depois das aparições, foi inaugurada uma escola só para as meninas. Então, até partiu de alguns religiosos, né, do pároco, que sugeriu à mãe da Lúcia, por que você não matricula a Lúcia na escola? Porque ela indo para a
escola, e aí ela meio que foge um pouco dos olhares dos peregrinos, dos curiosos, das pessoas que queriam falar com os videntes, e você também tem um pouco de paz para trabalhar. E isso foi feito, né? A Jacinta e a Lúcia passam a frequentar a escola durante o dia. E até a mãe da Lúcia, o pai, quando recebiam os peregrinos, ele, a Lúcia e a Jacinta estão na escola. E muitas pessoas partiam para Fátima, para a escola, para tentar falar com as crianças lá na escola. Então isso foi um meio, entre aspas, de fugir um pouco desse burburinho que acontecia logo depois das aparições. Porque a gente pode pensar que depois das aparições foram diminuindo o número de peregrinos. Pelo contrário, o afluxo de gente só aumentava, tanto na Cova da Iria quanto na Casa das Crianças. E os incômodos desses interrogatórios eram intermináveis. Chegou um ponto que o pai da Lúcia resolveu vender o rebanho de ovelhas, porque terminou as aparições, mas as crianças continuavam pastoreando ovelhas, eles eram pastores de ovelhas. E nesse caminho que as crianças iam pastorear as ovelhas, elas eram pegas por várias pessoas para intermináveis interrogatórios. E muitas vezes a mãe da Lúcia tinha que mandar chamar a Lúcia ou uma das crianças lá nos campos, porque tinha sacerdotes, tinham pessoas que queriam falar com ela em casa. Então ela tinha que pedir um dos outros filhos para deixarem os seus trabalhos e irem nos campos chamar as crianças. Então o que o pai da Lúcia resolveu? Olha, eu vou vender o rebanho, pelo menos a Lúcia não precisa sair de casa, é menos um incômodo para a Lúcia e menos um incômodo para a gente ter que chamar a Lúcia lá nos campos todos os dias. Então isso foi menos um recurso financeiro que a família passou a não ter mais. Além das terras próximas à Cova da Iria, que estavam impraticáveis para rebanho, para plantio, porque as terras foram pisoteadas, não tinha mais como plantar mais nada. Além disso, eles venderam os rebanhos, porque as crianças não conseguiam mais sair para pastorear as ovelhas. Isso foi uma curiosidade interessante. Nesse meio tempo em que as crianças saíam, a gente sabe que hoje Jacinto e Francisco são canonizados, mas em vida as crianças elas já intercediam pelas pessoas e muitos milagres e graças eram alcançados pela intercessão das crianças em vida. Vou citar aqui duas ocasiões no caso da Jacinta. Muitas pessoas paravam para agredir as crianças, para fazer chacota das crianças, para xingar as crianças, mas também muitas pessoas queriam estar perto das crianças para pedir para que eles alcançassem alguma graça, intercedessem a Nossa Senhora por causas difíceis. Um fato muito interessante, muito bonito, foi um rapaz, um homem jovem. A gente lembrando aqui, como a Adriana falou nos episódios anteriores, a gente estava na plena guerra mundial, muitos deslocamentos de tropas, homens jovens deixavam suas famílias com crianças pequenas e iam lutar na guerra, sem saber se iam voltar. E um desses rapazes jovens que foram solicitados para ir para a guerra, que estava na iminência de se apresentar, ele veio a Jacinta chorando, desesperado, porque a esposa estava muito doente, estava com um bebê recém-nascido, ele ainda tinha outros filhos. Então ele foi, como é que ele ia deixar a esposa doente, uma doença grave, tomando conta de um recém-nascido e ele tendo que ir para a guerra? E ele não sabia o que fazer, e ele veio chorando, pedir a Jacinta que intercedesse a Nossa Senhora, que Nossa Senhora tomasse alguma providência para ajudá-lo. Foi aí que Jacinta respondeu com aquela frase: não chores, Nossa Senhora é tão boa, com certeza ela lhe fará a graça que o Senhor pede. E Jacinta passou a todos os dias rezar por aquele soldado. Nunca mais viu o homem. Rezava todos os dias e na última Ave Maria, que ela rezava no Santo Terço, ela pedia por aquele soldado. Ela pedia por aquele soldado. A gente não sabe um tempo, mas foi um tempo. Passou-se um tempo e aí o soldado veio um belo dia a Jacinta com a família agradecer. O que aconteceu? Ele foi acometido por uma doença grave, uma febre muito alta, então ele estava tão gravemente doente que ele não poderia se apresentar na guerra. Ele foi
apressado pela sua doença. Automaticamente, ele ficou bom depois, a esposa foi curada da doença e ele pôde ficar então em casa com a esposa e com a família. Essa foi uma grande graça. Um outro evento que marcou a história das aparições, depois do dia 3 de outubro, foi o adoecimento da mãe da Lúcia, da Dona Maria Rosa. Ela adoeceu gravemente mesmo, e ela já estava dando vários médicos, ela foi avaliada por vários médicos, inclusive em outras cidades, e ela foi desenganada, não havia mais o que fazer. E aí houve muita cobrança da família de Lúcia, principalmente das irmãs, que acusavam a Lúcia de ter dado tamanho desgosto à mãe, e a mãe acabou adoecendo. E uma das frases que uma das irmãs da Lúcia falou para ela, no momento de despedida, né? A mãe da Lúcia começou a despedir filho por filho. E a Lúcia foi a última, era mais nova, e a Lúcia ficou por último para se despedir. E a mãe da Lúcia, com aquela dor, né, de mãe, de deixar a filha ainda tão pequena. E ela disse: o que será de ti sem a tua mãe? Nesse momento, uma das irmãs agarrou a Lúcia em uma tal brutalidade, tirou a Lúcia do quarto, chacoalhou a Lúcia e falou assim para ela: a mãe morre amargurada por tua causa, com os desgostos que tu lhes tens dado. Nesse momento, a Lúcia, imagina, né, é ouvir isso, né, das irmãs. Ela sai de casa, ela vai para a cova da Iria e lá ela chora amargamente. Se coloca nos pés da azinheira, onde apareceu Nossa Senhora, e ali ela coloca todas as suas dores e as suas lágrimas. E pede pela vida da mãe. Volta para casa e as outras duas irmãs falam assim com ela: Lúcia, já que Nossa Senhora realmente lhe apareceu, se Nossa Senhora realmente lhe apareceu, pede a ela que a mãe fique boa. E aí assim, nós faremos tudo o que Nossa Senhora pediu. Nossa Senhora, Lúcia volta para a cova da Iria e pede, suplica pela vida da mãe. E Lúcia promete o seguinte: que ela, por 9 dias, ela levaria a família dela, as irmãs dela, para rezar o rosário. E rezaria de joelhos, desde o cimo da estrada, que é uma inclinação. Então, se a gente observar na cova da Iria, onde ficava, né, a azinheira, onde é a capelinha das aparições, ela fica como se fosse num vale. E aí é uma inclinação. Então, onde era o cimo da estrada, Lúcia iria vir de joelhos, rezando o rosário todos os dias, até o azinheiro, o local das aparições, junto com as irmãs, por 9 dias. E no final, no último dia, levariam crianças pobres, crianças carentes, e ofereciam um jantar para essas crianças carentes e pobres. Isso foi no mesmo dia que as irmãs solicitaram que Lúcia pedisse a Nossa Senhora. Então Lúcia foi para a cova da Iria, pediu essa graça para Nossa Senhora, em prantos. No mesmo dia ela volta para casa. Nisso que a Lúcia volta para casa, a mãe da Lúcia já estava melhorando, já estava comendo, já estava se alimentando. Nesse meio tempo, a mãe da Lúcia tem uma melhora repentina. Todos ficam comovidos com a situação, e assim que Dona Maria Rosa ela melhora, se restabelece, todos vão, inclusive a Dona Rosa, para a cova da Iria fazer essa peregrinação de joelhos, do cimo da estrada até o local da aparição de Nossa Senhora. Isso é um fato muito interessante, porque quem já foi em Fátima, quem assiste vídeos de Fátima, pode buscar aí no YouTube que vocês vão ver. É uma das cenas mais comuns que a gente pode encontrar no Santuário de Fátima. É um recinto de silêncio, mas a gente vê isso quase de 24 horas. Pessoas que vêm de joelhos, do mesmo ponto onde Lúcia se ajoelhou, e vinham, e essas pessoas continuam repetindo esse gesto da Lúcia, de vir de joelhos. Hoje não é mais uma estrada, né? É o santuário, e vem de joelhos rezando o terço até o local da aparição, e ali colocando todas as suas, pedindo os seus pedidos de oração, as suas intenções, as suas graças, os seus milagres.
são crianças que fazem esse trajeto, são idosos, são pessoas doentes, que tentam cumprir as suas promessas e solicitar essa ajuda de Nossa Senhora. E quantas graças são alcançadas através desse gesto, cuja primeira pessoa que fez foi a Lúcia. Dito isso, a gente pula agora para 1918. 1917 foi a última aparição. 1918 surge a gripe espanhola, que seria a influenza, um surto de epidemia, né? Dado pelo vírus influenza H1N1. Esse surto, essa epidemia aconteceu entre 1918 e 1920. Ela coincide com o final da Primeira Guerra Mundial. Então veja, o mundo em guerra, deslocamentos de tropas, a questão da higiene não estava muito bem, isso foi um prato cheio para se explodir uma grande pandemia. Para vocês terem uma noção, na época que se tem, poderia com certeza ser muito mais do que isso, mas faleceram entre 20 a 50 milhões de pessoas. Isso foi muito, mas muito mais que a epidemia que a gente sofreu no Covid-19. Então, a gente pode sentir o drama que foi a epidemia do Covid-19, imagina isso muito, muito pior. E uma grande diferença do Covid-19 para a gripe espanhola é que a gripe espanhola pegou muitos adultos jovens, pessoas jovens, o que foi diferente do Covid-19, né? O Covid-19 pegava mais adultos, mais velhos, idosos, pessoas imunossuprimidas. Então a gripe espanhola pegou muito crianças, jovens e adultos. E a família dos pastorinhos não foi poupada. Então, por exemplo, a família Marta, Jacinta e Francisco se contaminaram com o vírus, todos os seus irmãos. O único que não pegou o vírus foi o senhor Marto, que inclusive foi um enfermeiro, né, da grande família. Na casa da Lúcia, a Lúcia foi a única que não pegou a gripe espanhola. Então, ela ajudava a tomar conta dos irmãos, dos vizinhos. E aí a gente vê que a grande caridade da Dona Maria Rosa. Dona Maria Rosa, a mãe da Lúcia, era uma pessoa extremamente caritativa. Então, quanto que ela ajudou os vizinhos, cozinhava para os vizinhos, cuidava das crianças, dos bebês, ajudando a vizinhança, porque muitos também perdiam pais, perdiam membros da família. Então, ela foi uma pessoa que ajudou muito a comunidade. Então, o Francisco e a Jacinta, eles adoeceram quase que no mesmo tempo, né? Em fins de outubro de 1918 foi quando as duas crianças faleceram. O Francisco, adoeceram. Então, em outubro de 1918, Francisco e Jacinta adoecem praticamente juntos. O Francisco veio a falecer em abril do ano seguinte, de 1919. Então, aí vocês podem observar quantos meses aí o Francisco ficou adoecido, né? Nesse momento em que as crianças estavam doentes, Nossa Senhora aparece para Francisco e para Jacinta. E nisso ela já novamente repete, ela já coloca aí um aviso: o Francisco irá para o céu em breve, a Jacinta logo depois irá falecer em breve. Nesse momento em que Francisco está doente, ele fica muito tempo no seu quarto, né, acamado, e ele falece em casa, né, Francisco, de frente da Jacinta, ele morre em casa. E lembrando dos outros episódios que eles usavam aquela corda na cintura para oferecer sacrifício, aquela corda áspera. Nesse momento, o Francisco entrega essa corda à Lúcia, para que a mãe dele não veja, já que ele estava acamado, doente, corre o risco da mãe ver. Então ele entrega a Lúcia, pede a Lúcia que esconda a corda para que ninguém veja, porque ele já não estava conseguindo também mais usar. E nas memórias a Lúcia, ela relata, né, que ela recolhe essa corda do Francisco. Depois, mais à frente, a gente vai ver que a Jacinta também dá essa corda para ela. E ela nos diz que as cordas tinham manchas de sangue, né? Para vocês observarem que realmente eram cordas que machucavam as crianças. Hoje nós teríamos uma grande relíquia se essas cordas existissem ainda, né? Mas antes da Lúcia, que a gente vai ver também mais para frente, ir para a Espanha, ela, sem saber o que fazer com essas cordas, ela acaba queimando essas cordas e infelizmente hoje a gente não tem mais essa relíquia.
dessas visitas da Lúcia, seu primo, Francisco, Lúcia pergunta: Francisco, tu sofres muito? E ele responde: sim, eu sofro, mas sofro por amor de nosso Senhor e de Nossa Senhora. Queria sofrer mais, mas não posso. Então chegou num ponto que ele não conseguia nem rezar as contas do rosário, né? E ele se queixava com a mãe e não está conseguindo nem dizer uma Ave Maria. E é assim que a dona Olívia fala: reza no seu coração, né? Porque Nossa Senhora entende da mesma forma e vai ficar feliz da mesma forma. Então esses eram os sacrifícios que Francisco oferecia. E toda vez que alguém chegasse ali, ele estava com um sorriso no rosto, alegre, nunca se queixou de forma alguma de nada. E isso dava aos pais uma certa esperança. Não, a gente acha que Francisco vai melhorar. Eles não achavam que Francisco fosse morrer, porque ele sempre se manifestava alegre, não se queixava, e eles tentavam dar esperanças para o Francisco. O próprio pai do Francisco dizia: não, Francisco, você vai se recuperar e você vai se tornar um homem forte. E era tão engraçado que Francisco dizia: não, eu não vou, eu vou morrer. Nossa Senhora já me disse: já já eu vou para o céu. Não adianta nada disso que vocês estão fazendo, não vai adiantar nada, eu vou morrer de qualquer forma. E ele falava isso de uma forma serena, porque ele já almejava o céu. Tanto que o pai também, o seu Marcos, falava: eu vou fazer uma novena da Nossa Senhora para que ela te cure. E ele falava: de nada vai adiantar, porque eu já vou para o céu. E diferente da prima e da irmã, o Francisco ele não tinha feito ainda a primeira comunhão. Francisco ele não comungava. E esse era o grande desejo do coração do Francisco: receber o Jesus escondido. Então ele, já sentindo que ele estava na iminência da morte, e ele teve uma grande piora em menos de 24 horas, ele pede ao pai para ir ao pároco, porque ele gostaria de se confessar, ele gostaria de receber o Jesus escondido antes de morrer. O senhor Marto, ele vai para a cidade, vai para Fátima, com muito medo. Ele achou que realmente o pároco não iria dar o sacramento ao Francisco, porque ele já tinha negado esse sacramento ao Francisco outras vezes, a primeira comunhão. Só que quando ele chega em Fátima, o pároco da cidade estava viajando. Quem estava lá era o pároco substituto. E esse pároco substituto prontamente disse: não, eu vou agora dar a comunhão para o Francisco. E ele chega à casa do Francisco, ouve Francisco em confissão e dá a primeira comunhão ao Francisco. Antes disso acontecer, quando o senhor Marcos estava indo buscar o pároco, ele chama a Lúcia e chama a Jacinta e pergunta assim para elas: eu vou fazer a minha primeira confissão. Vocês lembram de algum pecado que eu possa ter feito para eu poder me confessar? E aí a gente observa a pureza dessa criança, né? Como ele tinha uma alma pura. Ele não queria ir para o céu sujo, com nenhum pecado. Ele poderia estar se esquecendo de algum pecado. Então ele pede a Lúcia e a Jacinta que lembrem a ele algumas faltas para que ele pudesse se confessar. E aí as meninas falam algumas coisas que a Lúcia, por exemplo, fala que ele desobedeceu a mãe um dia, a Jacinta fala que ele está com pedra nas crianças dos vizinhos no momento, e ele se relembra e confessa esse episódio. Resumindo, Francisco confessa no dia 3 de abril e comunga no dia 3 de abril, piora bastante à noite, e aí nesse momento a mãe do Francisco entra no quarto e ele fala assim: olha mãe, olha que linda aquela luz que vem pela porta, pela janela, né? Ele vê o rosto dele se ilumina. Só que, logicamente, a mãe do Francisco não viu nada. No dia seguinte, na manhã seguinte, às 10 da manhã, o Francisco falece serenamente. Então, ele não teve nenhum tipo de agonia, de sofrimento, né? Ele faleceu em plena serenidade, né? Com a grande alegria de ter recebido ainda em vida o seu Jesus escondido. Então, essa é a primeira parte, né, onde a gente observa que a doença do Francisco ela foi um pouco mais curta, digamos assim. Ele morre em casa junto com seus familiares,
ele não falece em agonia, em sofrimento, e a gente pode observar aqui todo o cuidado do céu com a morte do Francisco, né? E é o que a gente observa como é a natureza do Francisco, uma criança extremamente contemplativa, que transmitia muito amor, muito carinho, e é assim que ele falece também, né? Muito lindo isso também. Então, no próximo episódio, a gente vai falar agora em parte como foi a doença, né, o falecimento da Jacinta, que a gente vai ver, observar as diferenças entre um e o outro. Então, a gente conta com você no próximo vídeo. Não esquece aí, então, de curtir, de compartilhar, e esperamos vocês, então, no próximo episódio da Escola de Fátima. Estaremos reunidos. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.